Meus irmãos, vamos continuar aprendendo a palavra de Deus? Nós estamos aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós já tivemos aqui algumas mensagens que vêm nos orientando, vêm nos mostrando que o batismo com o Espírito Santo não tem ligação com um monte de coisas que a gente vê por aí. E é importante nós observarmos isso e atentarmos para aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos informa. Porque senão vamos viver o quê? Uma mentira? Um engano? É isso? Aí não adianta, né? A Bíblia Sagrada diz que a arte do inimigo é enganar. Então, se uma pessoa está vivendo um engano dentro da crença dela, significa então que o inimigo é que está operando dentro daquela crença, não é Deus. Porque Deus é verdade, Deus é transparência, Deus não esconde nada de ninguém. Você já observou nas mensagens dos evangelhos como que o Senhor Jesus conversava com as pessoas? Como que ele falava com as pessoas? Você já observou que o Senhor Jesus sempre dizia a verdade, mesmo que aquela verdade fosse dura? Porque Deus é assim, Deus é a própria verdade. Cristo Jesus disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Está aqui, ó, João 14, versículo 6. Jesus disse, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então não tem como chegar a Deus a não ser por Jesus. E como ele disse que ele é a verdade, então não tem como chegar a Deus a não ser pela verdade. Eu não posso estar preocupado em ouvir palavras bonitas. Eu devo querer ouvir sempre a verdade. Lá no capítulo 8 de João mesmo, versículo 32, o Senhor Jesus disse outra situação a respeito da verdade, outra coisa. Ele disse assim, olha: e conhecereis a verdade, olha lá, então conhecerão a verdade e a verdade, o quê? Os libertará. Aprenda isso aqui, que isso aqui é muito forte. Olha o que Cristo está ensinando para nós aqui, ó. Que o que liberta não é oração, não. Já viu pessoas falando assim: fulano, eu estou precisando de ser liberto disso, daquilo, ora por mim. Quem já ouviu isso por aí? Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que é a oração que liberta. O que liberta é o quê? É a verdade. Olha que forte isso. Por isso que tem muitas pessoas que estão presas ao sofrimento há muito tempo, e elas recebem muitas orações, e elas fazem muitas orações, mas continuam aprisionadas. Por quê? Porque o que liberta não é a oração. O que liberta é a verdade. Por isso que nós temos que estar sempre com o coração aberto para ouvirmos o quê? A verdade. Às vezes a verdade vai ser dura. Vai ou não vai? Vai. Vai. Mas é a verdade. Pelo menos eu vou estar consciente do que realmente é o certo, de qual caminho eu devo seguir, qual é a vontade de Deus. Ninguém vai me enganar. Ninguém vai me enganar. E nós estamos aprendendo sobre o batismo com o Espírito Santo. Falamos um pouco sobre a questão das línguas estranhas.
Depois entramos na questão daquilo que impede o batismo com o Espírito Santo. Vimos que a tristeza é o primeiro fator que impede que o Espírito Santo esteja com uma pessoa. Aprendemos que devemos procurar, mesmo nos momentos difíceis, estarmos sempre alegres. É isso que a Bíblia ensina. Sempre, mesmo nos momentos difíceis, devemos procurar estar sempre alegres para que o Espírito Santo, a presença de Deus, esteja conosco. Depois nós aprendemos aqui também que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com pessoas caindo. Nós vimos na Bíblia. Não tem na Bíblia essa história de gente caindo para um lado, caindo para o outro, rodando, pulando, subindo coluna, agarrando a coluna dentro da igreja e subindo. Não tem nada disso. Na Bíblia, não. Aí, peraí. Se não está na Bíblia e a gente vê essas coisas por aí, então não é verdade. Então, se não é verdade, são coisas que estão me prendendo a um tipo de crença que não vem de quem? De Deus. Se é engano, se não vem de Deus, parece que é de Deus, mas não é, então vem de quem? Do maligno. Na Bíblia não tem, pessoal, nada disso. Mas, bispo Paulo, de onde tiraram isso? Aí é o maligno. Ele é bom em inventar as coisas. Ele é exímio enganador. Então nós vimos na Bíblia que não tem nada dessas coisas. E hoje nós vamos continuar, que na semana passada nós finalizamos aprendendo sobre outra coisa que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo. E nós aprendemos que é a falta de arrependimento. Nós aprendemos a diferença entre arrependimento e remorso. Vocês lembram disso? O que é o remorso? Eu expliquei de uma forma bem simples aqui, nós aprendemos de uma forma bem fácil. O que é o remorso? O remorso é o medo de que o pecado seja descoberto. O remorso causa angústia, causa desespero. Já viu aquela pessoa que faz algo de errado e fica preocupada dos outros descobrirem que ela fez? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque o que preocupa ela não é o erro que ela cometeu, mas sim o julgamento das pessoas. O que as pessoas vão falar, o que ela pode sofrer como consequência. Tipo, se descobrirem o que eu fiz, eu vou perder o meu cargo. Vou ser envergonhado. Vou ser demitido. Mas espera aí. Então quer dizer que a pessoa, ela não está convencida de que aquilo que ela fez está errado. Ela só está preocupada com as consequências que ela pode ter. E isso é muito ruim. A igreja está cheia de pessoas com remorso. Pessoas preocupadas com a consequência. Mas se alguém disser assim, olha, você não vai ter consequência nenhuma, então ela até volta a praticar aquele mesmo pecado, porque para ela não tem problema nenhum. Isso é remorso. Arrependimento é quando a pessoa reconhece, rapaz, o que eu fiz é errado demais. Meu Deus, como que eu pude fazer isso, Deus? Deus, me perdoa. Ô Senhor, me perdoa. Eu não estou nem um pouco preocupado com os outros, o que os outros vão dizer, vão pensar. Eu não estou nem um pouco preocupado se eu vou perder o cargo,
se eu vou ser demitido, o que vai acontecer. Eu estou preocupado com a maneira que o Senhor está olhando para mim. Eu nunca mais, meu Deus, eu nunca mais vou cometer esse tipo de ato, porque eu reconheço que isso não agrada ao Senhor. Isso é arrependimento. E é isso que está escrito para nós lá em Atos. Vamos lá em Atos capítulo 2, onde nós estamos aprendendo. O primeiro batismo com o Espírito Santo está lá em Atos capítulo 2. Pedro deixou isso muito claro, lá em Atos 2:38. Vamos juntos lá na Bíblia? Vamos voltar no 37, só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Pedro estava fazendo uma pregação sobre os ensinamentos de Cristo Jesus, sobre o reino de Deus. Uma pregação. E aí diz assim no versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então quer dizer que aquela pregação tocou aonde? O coração, a alma daquelas pessoas. Elas estavam com o coração aberto, então a palavra de Deus entrou. Elas sentiram Deus falando. E aí perguntaram para Pedro e para os apóstolos assim: o que nós devemos fazer? Porque nós reconhecemos que as nossas atitudes não estão de acordo com a vontade de Deus. O que nós devemos fazer? Aí olha o versículo 38, o que Pedro responde. Pedro respondeu: vocês devem se o que, pessoal? Se o que? Se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então olha a sequência, ó. Primeira coisa que alguém deve fazer para estar bem com Deus. Primeira coisa, se arrepender dos seus pecados. Esse é o primeiro passo. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Às vezes a gente fala: oh, Senhor, me perdoa disso aqui. Mas se Deus não vê arrependimento em mim, Ele não vai perdoar. Então o primeiro passo é o arrependimento. E depois o segundo passo que Pedro está ensinando ali, que todos devem dar, qual que é? Ser batizado em nome de Jesus Cristo. Olha que interessante, porque eu poderia aqui agora contextualizar, pegar várias mensagens para te mostrar, mas só por isso aqui já é suficiente para você entender, para mim entender, que aquele batismo de criancinha, de bebezinho, biblicamente não tem valor. Por que não tem valor? Porque o primeiro passo que eu tenho que dar, qual que é? Me arrepender dos meus pecados. Pergunte para um bebê se ele se arrepende dos pecados dele. Ele não sabe nem o que você está falando. Ele não sabe o que é pecado. Qual é o pecado que o bebê comete? O bebê? Nenhum. O bebê, talvez eu possa dizer que o bebê é a criatura mais santa e mais pura que existe no universo. Não tem maldade, não tem malícia, não tem pecado. O arrependimento é para mim, que já cresci e já cometi muitas falhas diante de Deus. Já carrego maldade, malícia, sei o que é do bem, sei o que é do mal. Então o primeiro passo, arrependimento. Eu reconhecer que determinadas coisas são do mal e estou determinado a não praticar mais. Segundo passo, qual que é? Ser batizado em nome
de Jesus Cristo. Aí vem o agir de Deus. Aí já não depende de mim. Aí é o agir de Deus. Pedro diz: então receberão a dádiva do Espírito Santo. É impossível uma pessoa receber o batismo, a dádiva do Espírito Santo, sem arrependimento e sem o batismo em nome de Jesus Cristo. Biblicamente não dá. Aí vem aquela história de vermos pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Por que eu digo que não se arrependeram? Porque vivem ainda praticando coisas que não agradam a Deus. E, mesmo assim, elas dizem que estão cheias do Espírito Santo. A gente vê isso muito por aí. Espera aí. Mas a Bíblia está dizendo que sem arrependimento não dá para ter o Espírito Santo. Então alguma coisa está errada naquela pessoa que está dizendo que tem o Espírito Santo. Ela pode até ter um espírito com ela, mas não o Espírito de Deus. E aí vem o engano. Aí vem o engano. Aí vem um monte de problemas que essas pessoas, muitas delas possuídas por um espírito maligno, um espírito de enganador, impõe as mãos sobre outras. O ato de impor as mãos é para transmitir aquilo que você tem ao outro. Por isso que você vê no Antigo Testamento, quando um patriarca, um pai, ele estava para falecer, ele impunha as mãos sobre a cabeça, normalmente do seu filho primogênito, para transmitir a bênção que ele tinha na vida dele para aquele filho. Então essa coisa de impor as mãos é uma transferência. Aí imagina comigo aqui, ó, presta atenção. Uma pessoa que supostamente diz, ela diz que está com o Espírito Santo, mas quando você olha para a vida dela e não vê o arrependimento, vê a conduta dela, você logo já entende que o que existe nela não é o Espírito Santo, é um espírito ruim. Aí essa pessoa vai lá e impõe as mãos em um outro. O outro deixa, porque o outro acha que o que tem naquela lá é o que? O Espírito Santo. Mas não é. Então, quando ela impõe as mãos, o que você acha que ela está transferindo para o outro? Olha o problema. E quer o pior? Quer o pior? Está cheio de situações assim por aí. Está cheio. Por isso que Jesus ensinou que você só conhece a árvore pelos frutos. Que você não deve se colocar debaixo de árvore nenhuma se você ainda não viu os frutos daquela árvore. E você só consegue ver os frutos se você conviver, se você estiver perto. Você já viu que tem pessoas que fazem oração pela internet, pela televisão, com a mão assim, estendida, dessa forma? O que você acha que significa aquilo ali no mundo espiritual? Ela está em outro ambiente, ela está em outro local. Mas espiritualmente, quando ela faz isso, ela está transferindo o que há nela para quem está do outro lado. É um mecanismo que foi criado e está sendo usado pelo inimigo para prejudicar. Abra sua visão, cuidado. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Cuidado.
O apóstolo João, lá na epístola de João, na segunda epístola, ele fala exatamente sobre isso. Não abra a porta da sua casa para qualquer um. E quando a gente fala de abrir a porta da casa, muitas pessoas pensam que é só o físico, a porta de madeira. Não. Hoje, as pessoas entram na sua casa pela televisão. As pessoas entram na sua casa pelo celular, pela internet. As pessoas entram na sua casa pelo rádio. Elas estão entrando na sua casa. E elas entram levando aquilo que elas têm. E o problema é que muitas pessoas pensam, falou que é pastor, é de Deus. Falou que é bispo, é de Deus. Falou que é obreiro, é de Deus. Falou que é apóstolo, é de Deus. Falou que é padre, é de Deus. Irmãos, existem aqueles que são de Deus e existem aqueles que não são. É como se eu falasse para você da polícia. Cadê, meu filho? Cadê a segunda epístola de João? Coloca para mim aqui, por favor. O policial. Existe o bom policial? Existe ou não existe? O correto? O honesto? Aquele que segue a lei corretamente? Existe ou não existe? Mas e o mau policial? Existe? E normalmente quando nós falamos de mau policial, nós estamos falando de quê? Me dê aí adjetivos. Corrupção. O que mais? Mau caráter. E por aí vai. Existe o bom médico? Existe ou não existe? Aquele que é correto, aquele que faz a coisa direito. Mas existe também o mau médico? Assim também na obra do Senhor. Olha o que João diz aqui em 2 João, capítulo 1, volta para mim no versículo 9. Versículo 9. Olha o que João fala. Quem se desvia deste ensino, o ensino bíblico, não tem ligação alguma com quem? Com Deus. Então, se a pessoa desvia a conduta dela, alguma prática dela, seja pessoal ou religiosa, se ela desvia do ensino bíblico, o que o apóstolo João está dizendo? Que essa pessoa não tem ligação alguma com quem? Com Deus. Não tem. Então não existe uma pessoa ser meio de Deus. Não existe. Ou ela é 100% de Deus, ou ela é 100% separada de Deus. Não tem esse... o pastor fulano, assim, olha, ele tem umas coisas assim que não está na Bíblia, distorce, mas tem outras coisas que ele é muito de Deus. Não tem. Não tem. Biblicamente, não. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com quem? Com Deus. Lembra que nós hoje vamos aprender sobre o que mesmo que eu falei no começo da mensagem? Não. Que eu falei que é muito importante você estar com o coração aberto sobre o que eu falei? Quem falou aí? A verdade. E eu estou pregando a verdade para você aqui. Ó. E a verdade às vezes é dura. João, o apóstolo, está dizendo, quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com quem? Com o Filho. Olha que coisa linda. Então quer dizer que aquele que permanece no ensino
de Cristo, dentro da palavra direitinho, esse tem ligação tanto com o Pai quanto com o Filho. Agora veja o versículo 10. Se alguém for às suas reuniões, porque antigamente as reuniões, os cultos, eram feitos em casas, não tinha esse templo ainda. Esse templo, essa ideia de templo aqui, ó, só vai existir depois do ano 300. Olha só, hein? Do tempo de Cristo, ano 33 que Cristo morre, até o ano 300 e pouco, não tinha essas construções. Então as pessoas reuniam nas casas. E olha o ensino do apóstolo João. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de quem? De Cristo, ou seja, a pessoa tiver algumas ideias que não condizem com a palavra de Deus, não o convidem a entrar em sua casa e nem lhe deem nenhum tipo de quê? Olha que forte. Então lembra que casa no tempo de João, no tempo bíblico, a única forma de alguém entrar na casa do outro era fisicamente pela porta. Nessa época aqui, pessoal, ó, não tinha jornal impresso, não tinha nada. O papel físico foi inventado depois que essa mensagem foi escrita. Então não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Mas aqui ficou a referência para nós. Não deixe essas pessoas entrar na sua casa e nem dê algum tipo de quê? De apoio. Não dá apoio. Porque se você dá apoio, ou seja, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou deixar entrar aqui, mas eu vou dar um apoio. Você está incentivando e ajudando ela a entrar na casa de outras pessoas. Olha como que é forte isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E talvez muitos de nós estamos aqui nesta manhã e estamos permitindo que pessoas que não estão seguindo os ensinamentos de Cristo à risca entrem na nossa casa. Seja através de uma visita física, seja através da televisão, seja através da internet. E nós, além de deixarmos entrar na nossa casa, muitos de nós ainda temos dado o quê? Apoio. Como é que eu dou apoio a esse tipo de pessoas? Como? Quando eu ligo a televisão, vai dar audiência, não vai? Se vai dar audiência, automaticamente ele vai ter alcances, recursos, e eu estou apoiando. Assistindo vídeos pela internet, dando like. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai crescer. Eu estou dando o quê? Apoio para que ele continue entrando na casa de outras pessoas, levando aquilo que não vem de quem? De Deus. Muita coisa parece que é de Deus, mas tantas outras eu vejo que não é de Deus porque não está na Bíblia. E nós acabamos de aprender que não tem meio termo. Não existe metade de Deus. Ou é, ou não é. Viu como que as coisas são sérias? Viu como que a verdade... Meu Deus! Ah, não, agora eu vou deixar vocês ler essa daí. Porque tem gente que fala, não, Bispo Paulo, mas é ele. Se ele está errando, é ele que vai prestar contas para quem? Para Deus. Não é normalmente isso que as pessoas falam? Então leiam aí o versículo 11, ó. E está na sua Bíblia também. Leia o 11, vocês, em voz alta, vai.
Olha que coisa tremenda. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. O que significa uma pessoa cúmplice? Tem tanta culpa quanto o outro, ele está envolvido com aquela coisa lá. Quando a justiça chegar, vai chegar para quem fez e para os seus cúmplices. Cúmplice. Quando compro uma coisa roubada, eu sou cúmplice do ladrão, correto? Mas quando eu apoio, ou quando eu deixo entrar na minha casa, aqueles que não estão levando a verdade de Cristo, eu estou me tornando também o quê? Cúmplice das obras malignas daquela pessoa. Tem gente que é assim, ela em si, ela não vive na prática do pecado. Vou usar o exemplo da irmã. Ela não rouba, mas ela gosta de ir na feirinha que vende os produtos roubados. Ela fala, não, roubar jamais, nunca. Minha mãe ensinou, não roube. Não. Mas o celular dela é só, tem até, diz que tem ali embaixo, feirinha do rolo. Quem já ouviu esse nome por aí? Pois é, você sabe o que tem lá, né? É por isso que fala feirinha do rolo, mas na verdade deveria ser feirinha do roubo. É verdade, pessoal. É sério, eu estou usando um exemplo para você entender de uma coisa que é verdade, está aqui perto de nós. Só que o Senhor está nos ensinando que é a mesma coisa quando eu apoio ou quando eu deixo entrar na minha vida, na minha casa, pessoas que não estão seguindo o ensino de quem? De Cristo. Por isso que a sua vida não pode estar pautada em uma religião. Sua vida tem que estar pautada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. A pessoa que você vai ouvir falando de Deus para você, ela não pode ter uma vida dúbia, ela não pode ter uma vida que oscila. Não pode. Ou ela é 100% de Deus, ou você já viu na palavra que ela não é de Deus. Cuidado com o engano. É muito importante tudo isso que nós estamos aprendendo, porque tem a ver com o Espírito Santo. Porque a gente pensa que por determinados dons espirituais, que a gente vai entrar nessa quesito aqui ainda, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas espera aí, os espíritos malignos também podem conceder dons às pessoas. Podem? Claro que podem. Você já não viu por aí pessoas que fazem cirurgias espirituais e a coisa funciona? Quem já viu isso por aí? Pois é. Aí eu pergunto, aquilo ali está vindo de Deus? Na hora que a gente descobre as práticas da vida da pessoa, como recentemente descobrimos aí, violência sexual, estupros, eu pergunto para você, vendo a prática da pessoa que foi comprovada, você acredita que era Deus que estava dando aquele dom espiritual para aquela pessoa? Não. Porque Deus não vai se misturar com coisa suja. Não vai. Então, como que eu sei o que vem de Deus e o que não vem? Pela maneira de viver a crença. Se está 100% dentro da palavra, é de quem? É de Deus. Se tem coisas que estão fora da palavra, outras até estão na palavra, mas tem coisas que estão fora da palavra,
não é de quem? Não é de Deus. Não é de Deus. Não é difícil de descobrir, porque as pessoas, os frutos mostram. A maneira de conduzir a vida, a crença, mostra. Vocês estão olhando para mim aqui hoje, eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus para vocês. Se na liturgia do culto aqui, eu praticar alguma coisa que está fora da palavra, automaticamente você já vai entender. Isso aí que ele está fazendo não está de acordo com a Escritura Sagrada. Então, sei não, esse pastor aí pode ter até o título de pastor, mas não vem de quem? De Deus. Assim eu não sou enganado. A verdade me liberta. A verdade não me deixa ficar como escravo de ninguém. De ninguém. Cristo Jesus veio ao mundo para ser o Salvador, mas ele aproveitou aqueles 3 anos antes do sacrifício e ele ensinou tudo que a gente precisava aprender para podermos fazer o filtro, a peneira, para não sermos enganados. Enganados. Eu poderia continuar aqui, mas você lê em casa o restante aqui de 2 João, tá bom? Leia em casa, anote aí para você ler em casa. Bom, nós estamos falando lá sobre o arrependimento e o remorso. Volta para mim lá em Atos 2:38. Então Pedro disse que primeiro as pessoas devem o quê? Se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receberão o quê? A dádiva do Espírito Santo. Aí eu explicava para vocês o que é remorso, todo mundo aqui entendeu, e o que é arrependimento. Só que veja o problema de pessoas que não se arrependem, mas sempre sentem apenas um remorso, uma preocupação, um medo de ser descoberto ou do que vão falar dela. Ela não compreende que aquilo está errado e não agrada a Deus e que ela deve abandonar de uma vez por todas. Olha o perigo, porque tem muita gente que já chegou nesse estágio. Hebreus, vai comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Olha o que diz o texto sagrado. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, então para comigo, por que uma pessoa continua a pecar deliberadamente? Porque ela não se arrependeu. Ela pode ter sentido o que mesmo? Remorso. Estou falando de pessoas que estão na igreja. Porque quem não vem na igreja não sabe os ensinamentos, ela não conhece a verdade que é a palavra de Deus. Então, não tem como essa pessoa ela ter esse entendimento. Mas quando a gente começa a vir à igreja porque reconhecemos que precisamos de Deus, enfim, aí nós começamos a aprender sobre a verdade, a palavra do Senhor. Mas se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Você já ouviu algumas pessoas pregando, hein? No púlpito, por aí que Cristo já morreu na cruz e você já está totalmente perdoado de todos os seus pecados, não importa como você viva, o que você faz, não tem problema nenhum, porque Cristo já derramou o sangue, já fez o sacrifício, e você já está perdoado, porque você já aceitou Ele como
o Salvador de sua vida, uma vez salvo, salvo para sempre, enfim. Quem já ouviu isso por aí? Já está salvo, foi batizado. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Está vendo? Não falam isso? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que se eu continuo a pecar deliberadamente, ou seja, eu não reconheço que aquela prática é desagradável a Deus, eu só sinto um remorso, aí eu continuo a pecar naquilo dali, então a Bíblia está dizendo que já não há sacrifício que cubra esses pecados. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo deixa de ter validade para quem? Para mim. Então, se eu sou uma pessoa que vive no remorso, nunca no arrependimento, o sacrifício de Cristo deixa de ter valor para mim. Agora, olha o versículo 27. Olha o 27. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso, que consumirá quem? Que consumirá os inimigos. Então é como, a Bíblia está dizendo para nós assim, que se eu fico só no remorso e nunca no arrependimento, já não tem mais o sacrifício de Cristo para mim. E a única coisa que vai ficar para mim é a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso. Ou seja, já está falando de condenação. Olha lá, que consumirá os inimigos. Então, por isso que eu tenho que acordar, eu tenho que despertar. Eu tenho que entender, peraí, eu comecei a aprender sobre Deus, então agora eu tenho que viver do jeito que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que largar aquilo que não agrada a Deus e me arrepender de verdade. E não me importar com a opinião dos outros. Deixar de me importar. É igual quando uma pessoa que foi presa, por exemplo, cometeu muitos erros. Aí ela vem para Jesus. Aí vem os julgadores, né? Ah, fez tudo aquilo, agora acha que é crente, que não sei o quê. Hã? Como é que é? Olha lá. Está achando que está enganando quem? Não estou achando que estou enganando ninguém. A pessoa realmente se arrependeu do quê? Dos erros dela. E ela não está preocupada com a opinião dos outros. Ela só quer ficar bem com quem? Com Deus. Todo ser humano que quiser ficar bem com Deus é só seguir esse ensinamento que pronto, não importa quem a pessoa foi, importa quem ela quer ser. Jesus ensinou isso. E isso é o que Judas, que a gente tanto apedreja, eu mesmo quando era menino gostava de malhar o Judas. Hoje em dia não tem mais não, né? Tem ainda? Eu depois que cresci nunca mais vi. Fazia o boneco do Judas, a gente sentava as pedras no Judas, pegava o cacetete, malhava o Judas. Pois é. Está entendendo? O problema é esse, que muito de nós está pior do que o Judas. Mas o Judas, a Bíblia vai mostrar para nós que ele era uma pessoa que sentia remorsos. Ele não se arrependia dos seus erros, até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Vai comigo lá em João 12, versículo 3. João 12, versículo 3. Olha o que diz o texto sagrado. Pega aí a sua Bíblia, por favor. João 12, 3. Olha o que diz o texto sagrado. Então Maria
Maria pegou o quê? Um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. E fez o que mais? Ungiu com ele os pés de quem? De Jesus. E os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha que interessante, Jesus estava numa casa, entrou uma mulher, trazendo um perfume. A Bíblia fala que era caro, mas isso não interessa. O perfume era de quem? Era dela. Ela fazia o quê? O que ela quisesse. Se ela quisesse jogar na privada, ela jogava. Se ela quisesse dar para alguém, ela dava. Ela chega e o que ela quis fazer foi ofertar a Jesus. Ela derrama o perfume nos pés de Jesus. Olha lá. Unge os pés e enxuga com o quê? Com os cabelos. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus. Então olha só, hein? O pecado da traição ainda era para frente. Mas ele andava perto de quem? De Jesus. Mas olha como que ele era. O que ele disse? Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado a quem? Aos pobres. Quando você ouve uma pessoa falando assim, o que você pensa? Nossa, esse tinha que trabalhar na ONU. Esse é o mais bondoso. Ninguém é como ele. Que homem maravilhoso. Versículo 6. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, o que era o dinheiro dos discípulos? As ofertas. As pessoas ofertavam no ministério de Jesus. E quem que era o responsável pelo dinheiro? Judas. Ele era o tesoureiro. Então, por isso que ele falou, olha, esse perfume poderia ter sido vendido. E o dinheiro dado aos pobres, ou seja, a senhora deveria ter ido, vendido, trazido o dinheiro e colocado aonde? Nessa bolsinha aqui que eu cuido. Aí a Bíblia diz que ele era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava para si o quê? Uma parte. Então veja que Judas, ele cometia o mesmo erro deliberadamente. Veja que nunca houve arrependimento. Você imagina aqueles 3 anos que ele andou com Jesus, quantas vezes ele roubou de novo? Talvez ele sentia o que mesmo? Remorso. Nossa, se alguém descobre que agora, por quê? Porque Jesus já sabia. Jesus sabe de tudo. Eu imagino assim, alguém veio e trouxe uma oferta. Eu vou trazer para o dia de hoje para você entender. Só para a gente poder entender. Aí alguém deu R$100 de oferta. Está aqui. Certo? Aí Jesus, sabendo de tudo, e Judas já tinha, em 50. Aí Jesus chega e fala assim, Judas, tá precisando de comprar aí uns par de sandália aí para todo mundo? Compra lá. Aquela oferta que a mulher deu, porque pelo valor que ela deve ter dado aí, dá para comprar os 12 par de sandália aí. Aí imagina o remorso. Nossa, ai, será que ele vai descobrir? Ai, será que... Mas como Jesus sempre estava dando o quê? Oportunidade. Aí deixava passar e ele... No remorso a pessoa pensa, não, vou fazer mais. Não sei, mas não é por causa que ela reconhece que está errada. É por causa das
consequências. Aí vinha outra situação, ele de novo roubava. Até que chegou um dia que ele fez o quê? Que está lá em Mateus 27:3. Mateus 27:3. Ele foi pecando, até que chegou o dia que ele cometeu um pecado daqueles. Qual que foi? Vender Jesus. Aí olha o que diz aqui. Quando Judas, que o havia traído, agora ele já vendeu, olha lá, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de quê? De remorso. E fez o quê? Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Na hora que ele viu que a coisa ia pegar, ele pegou as moedas que ele tinha vendido Jesus, correu lá no templo e falou: toma de volta, eu pequei, pois traí um homem inocente. Ele estava preocupado das pessoas descobrir que foi ele. Não era arrependimento. A Bíblia vai dizer, que nos importa. Retrucaram eles, isso é problema seu. Bispo Paulo estava arrependido, não estava não. Bispo Paulo estava arrependido, não estava não. Olha o versículo 5, olha o 5. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e fez o quê? Se enforcou. Ele não foi pedir perdão para quem? Para Jesus. E tem lá em Lucas, se eu não me engano, que vai dizer que ele sentiu o quê? Em Lucas ou em João? Coloca para mim aqui, por favor. A Bíblia vai dizer claramente que ele sentiu foi remorso. Você vê que ele saiu do lugar onde estava e foi se matar. O medo dele era ser descoberto. Ele não estava arrependido do que fez. A pergunta é, e nós estamos arrependidos do que fizemos? Reconhecemos que não agrada a Deus e que talvez machucamos, ferimos, prejudicamos alguém? Será que nós temos tido esta atitude de ir até Deus, em primeiro lugar, pedir perdão, e ir até a pessoa e pedir perdão, e realmente abandonar aquele tipo de prática e nunca mais fazer? Não, Bispo Paulo, eu estou arrependido sim, só que esse negócio de ir lá pedir desculpa é muito complicado. O senhor sabe como é que é, né? Eu sei como é que é o quê? Que você não quer se expor. Isso eu sei como é que é. É que você está com medo da opinião dos outros. Isso também eu sei como é que é. Porque o arrependido de verdade, ele não se importa com ninguém. Ele só quer ficar bem com Deus. É isso que importa para ele. E muita gente está na igreja hoje e não recebe o Espírito Santo por causa disso. Não se arrepende de verdade. A pessoa não toma essa posição. Então, cadê? Coloca para mim aqui na tela. É aonde que está que ele sentiu remorso? É no versículo 3 mesmo? No próprio Mateus? 27:3. Olha lá, eu achei que estava em outro livro, mas não está não, que beleza. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido o quê? Condenado à morte, encheu-se de quê? Aí, não é de arrependimento não. Ele encheu-se de remorso. E devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Então, não teve mais jeito para Judas. Para a pessoa que fica só no remorso, chega uma hora que não tem mais jeito. Enfim, que você possa levar daqui hoje essa reflexão. Eu quero só dar mais um pequeno passo com você. Eu vou parar um pouquinho aqui agora sobre aquilo que impede o batismo com o Espírito Santo. E eu quero entrar com você na questão dos dons espirituais, porque envolve sobre o batismo com o Espírito Santo. Para a gente ver um pouquinho sobre isso. Vai comigo lá em Coríntios. 1 Coríntios.
capítulo de número 12 e versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12 e versículo de número 12. O que estava acontecendo? Deixa eu explicar para você. A igreja de Corinto, igrejas são pessoas, começou a se dividir. A soberba começou a encher o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas começaram a se ensoberbecer. Ou seja, queriam ser mais importantes do que os outros. E nessa de querer ser mais importante do que os outros, eles queriam ter os dons espirituais. Agora você vai entender bem melhor aquilo que você lê lá e às vezes tira conclusões equivocadas. Porque se eu tenho um dom e você não tem, então quem é mais respeitado? Eu ou você? Sou eu. Quem que vai ser mais requisitado pelos outros? Eu ou você? Eu que tenho um dom ou você que não tem nada? Vai ser eu. Então começa a acontecer isso na igreja de Corinto. E isso demonstra que eles não entenderam o real sentido dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Porque os dons que Deus concede nunca é para você aparecer, mas sempre para Deus aparecer. Se alguém está aparecendo com algum dom espiritual, preste atenção que isso aqui é didático. Se alguém, pessoa, está aparecendo por causa de algum dom espiritual, pode ter certeza que aquele dom não vem de Deus. Porque no dom que vem de Deus, quem aparece é Deus. É Deus. Então estava acontecendo isso na igreja de Corinto. E aí Paulo vai ter que trabalhar para tentar resolver aquele problema. E é por isso que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, o corpo que se chama, quem falou? Igreja. Todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, que é o Espírito de quem? De Deus. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então olha Paulo falando para a igreja, vem cá, aqui tem judeu, aqui tem gentio, aqui tem escravo, aqui tem livres, mas presta atenção, todo mundo aqui foi batizado no mesmo corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Como quem diz, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos recebemos da mesma fonte. Não tem essa, que um aqui é mais especial do que o outro. Não tem isso daí. E aí Paulo continua no versículo 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou do corpo, porque não sou mão,
acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem o quê? Tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Então Paulo deixou claro, vem cá, toda a parte do corpo é o quê? É importante. Se a igreja é o corpo de Cristo, então todo mundo é importante. Se tem dom, se não tem dom, independentemente de qual dom tenha, todos são importantes. Vai no versículo 25 comigo, 25. Aqui no capítulo 12 mesmo. Isso faz que haja o quê? Harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Os que têm o dom de cura. Os que ajudam outros. Os que têm o dom de liderança. E os que falam em diferentes línguas. Para comigo. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é importantíssimo. Porque na cabeça do pessoal de Corinto, o mais importante entre eles era aquele que falava em outras línguas. Então, quando Paulo vai classificar a importância dos dons, Paulo coloca as línguas aonde? Em último. Entendeu? Tem muita coisa que nós vamos aprender junto aqui que vai te assustar. Paulo coloca em último. Como quem diz, aí vocês estão cheios de soberba. Porque um fala em língua estranha, outro não fala. E você está achando que você é o melhor? Na ordem você é o último. Você é o último. Deu quantos aqui, ó? Apóstolos, 1. Profetas, 2. Mestres seria pastores também, tá? 3. Fazem milagres, 4. Dom de cura, 5. Que ajudam os outros. Você sabe o que é o que ajuda os outros? Hã? É o irmão da igreja que trabalha com a caridade, com assistência social. Paulo está dizendo, o irmão da igreja que faz assistência social é maior do que você que fala em línguas, tá? E você está aí cheio de soberba. Dom de liderança, 7. Fala em línguas, 8º lugar. 8º lugar. Versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Opa! Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas.
Veja que Paulo não está falando de uma língua específica. Não está falando. Diferentes. Plural. Preste atenção que a coisa vai ficar muito bacana. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Opa, peraí. Desejem os dons mais úteis. Foi quantos dons que ele falou? 8. Língua estava onde? No 8º. Agora ele fala, desejem os dons mais úteis. Se ele falou de 8, e ele está falando que tem alguns que são mais úteis, se as línguas estão em último lugar, então não está abrangendo. Ele não está classificando o dom de línguas como mais útil. Ele está dizendo, desejem os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera o quê? Os demais. Para comigo aqui. Então, observem que esse negócio das línguas, o negócio é, como diz na minha terra, cabuloso. O que transformaram essa questão das línguas aqui. Pegando a Bíblia, vendo sobre o assunto e trazendo para aquilo que nós temos visto por aí, fizeram uma coisa cabulosa. E aí vem o engano. E aí vem o engano. Eu vou parar aqui por causa do teatro que vai ter agora. Mas eu vou deixar você ir para casa com esta frase que eu vou falar. Preste atenção. Escute bem, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ser piolho na sua cabeça. Paulo nunca disse que ele falava em línguas dos anjos. Ponto. Vai com esse piolho para casa, porque domingo que vem eu quero mergulhar com você nesse assunto. Mergulhar. Aí vai tirar os piolhos. Mergulhar com você nesse assunto. Biblicamente, tudo que eu falei eu mostrei na Bíblia. E quero aprender com você mais um outro fator que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo. Nós já aprendemos sobre... Não, primeira coisa que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo: tristeza. A pessoa tem que estar sempre alegre. Segundo fator que impede uma pessoa de ser batizada com o Espírito Santo, que nós aprendemos: quando a pessoa só sente remorso, quando ela nunca se arrepende. Então, a primeira é tristeza, segunda é remorso. Terceiro, eu vou aprender com você semana que vem, junto com essa questão das línguas, porque, como diz o ditado, o mundo vai cair. Quem viver, verá.